agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os corticoides. A gente sabe, né, quando a gente vai fazer uma cirurgia, que ela sendo simples ou complexa, ela vai causar uma injúria no tecido, ela vai causar um traumatismo. Por quê? Porque você descola a gengiva, você luxa dente, você enfia seu instrumental lá dentro, né, e compacta o osso, luxa dente. Tudo isso são injúrias, né? E injúrias causam reações inflamatórias, tá? Ela vai desencadear, né, os mediadores da inflamação, como as prostaglandinas, a histamina, a bradicinina, a serotonina, entre outros. E aqui a gente tem o que acontece na infecção, inflamação. O que acontece na inflamação? Então a gente tem o calor, que é justamente devido ao aumento do metabolismo ali na região, né? Então acelera-se o metabolismo para que chegue mais células ali no local da injúria. O rubor, causado justamente por essa chegada maior, né, de células, maior de sangue, né? No caso fica mais avermelhado porque está chegando mais sangue naquele local. O edema, que é o aumento do plasma. Uma das reações do nosso organismo para diminuir o risco, a virulência de algum tipo de infecção, é jogar plasma sobre a região. Por quê? Porque o plasma dilui. Você dilui aquela toxina, você dilui aquele problema, né? Então isso vai fazer com que você tenha um edema. A dor, que é o indicativo de onde está tendo um problema, está tendo injúria, tá certo? O seu organismo falando, ali tá doendo, tem algum problema ali. E a perda da função, que pode acontecer se os outros fatores forem muito exacerbados. Então, assim, a inflamação, gente, a gente tem que entender que é a primeira... quando há uma abertura, uma exposição das barreiras naturais, né, que é quando a gente corta a gengiva, a gente está diminuindo, a gente está tirando uma barreira natural do nosso corpo, certo? A primeira ação contra isso, né, do nosso organismo é uma reação inflamatória, uma reação de defesa, é a reação inflamatória. Então, ela é importante, tá? Ela é importante não só na hora que você vai fazer lá a recuperação tecidual, né? É ela que vai, por quimiotaxia, levar células neoformadas para poder começar a regeneração ali na região, mas também combater as infecções de alguma forma, né? Então ela tem a sua importância, ela é muito importante, muito importante. O problema é a exacerbação dos sintomas, a exacerbação do calor, que é como se fosse uma febre, do rubor, do edema, né? O edema principalmente causa muito a perda de função, a dor, nosso paciente com trismo, sem conseguir abrir a boca, sem conseguir se alimentar. Isso é complicado. Os eventos decorrentes da inflamação resultam em edema, dor, perda de função por parte do paciente. Se por um lado a inflamação é responsável pelo reparo tecidual, seu excesso pode causar desconforto adicional ao seu paciente, tá? Então o seu paciente vai passar dias infernais até a diminuição daqueles sintomas. Ele vai sentir muita dor, uma dor alucinante, aquilo vai ficar pulsando, o coração pulsa na cabeça da pessoa. É muito ruim, né? Então, o corticoide ele vai agir justamente em diminuir, amenizar esses sintomas, para que o paciente tenha um certo conforto. Não é tirar totalmente, porque se você tira totalmente, você pode causar outros problemas, né? O paciente fica suscetível a infecções, a regeneração e a recuperação tecidual vai demorar a acontecer, isso pode causar uma alveolite, pode causar uma osteonecrose, pode causar um monte de coisa, se demorar a fechar o tecido. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, como é que funcionam os corticoides, né? Nós temos lá uma injúria no tecido, vai causar a liberação de fosfolipase, ele vai, nos fosfolipídios, vai liberar pequenos pedacinhos, né, de fosfolipídios, e isso vai induzir a formação de ácido araquidônico, que vai desencadear, né, o processo de formação de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. O tromboxano, ele está ligado à agregação plaquetária, é ele que vai fazer o coágulo, vai formar o coágulo de sangue. Então a gente tem lá os tromboxanos, que são justamente para fazer a formação do coágulo, né? As prostaglandinas e as prostaciclinas, que vão agir na dor, na vasodilatação e na febre, no caso no rubor, no calor. O que acontece quando a gente usa um anti-inflamatório esteroidal? Ele corta e elimina tanto a ação da fosfolipase quanto a formação de ácido araquidônico. Ele tem 2 sítios de ação. Tendo 2 sítios de ação,
a ação dele anti-inflamatória é mais forte. A gente sabe que normalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, eles agem na COX-1 e na COX-2. Esse daí, ele age no ácido araquidônico, né? Então ele age mais em cima da cadeia. Então, com isso, você vai ter ali uma melhora no efeito anti-inflamatório ali do sítio cirúrgico. Então, os corticoides são drogas que reduzem, né, a resposta inflamatória pela diminuição da permeabilidade capilar e da síntese de prostaglandinas. Como resultado, é uma diminuição, teoricamente, da magnitude da dor. A pessoa sente menos dor, tem menos edema e trismo pós-operatório. O uso do corticoide prévio em cirurgias bucais, esse daí foi um artigo, né, de 2010, diminuiu a dor ou edema de maneira significativa, sem aumento da infecção pós-operatória, com efeitos adversos mínimos. Por quê? Porque você está dando antes. Você está dando antes da cirurgia. Está dando depois, quando já está tudo instalado, quando as prostaglandinas estão dançando na sua cara, entendeu? Você deu antes. Então tá tudo preparado para quando chegar lá, bloquear um pouquinho, não deixar inchar, vai ajudar você no seu pós-operatório, entendeu? Corticoides, consistência científica, né, para uso. Então, nesse estudo aí, ó, de 2013, a gente vê que os casos que foram tratados com corticoide tiveram indivíduos edema, com relação a edema. Os indivíduos que receberam corticoide prévio à cirurgia apresentaram redução significativa de 1 a 3 dias após a cirurgia. Mesmo passada a cirurgia, de 1 a 3 dias depois, eles não apresentavam tanto edema quanto aquelas pessoas que não fizeram uso prévio. O trismo, pacientes que fizeram uso de corticoide apresentaram maior grau de abertura de boca. Olha só, maior conforto para o seu paciente, menor chance de trismo, né? Quando comparado com grupos de controle, nos períodos de mesmo tempo, né? Nos 2 períodos de tempo. E dor. Durante o período de avaliação inicial, pacientes que receberam corticoide apresentaram redução significativa da dor, quando comparados ao grupo controle. Ou seja, você tem um melhor controle do edema, o paciente incha menos, o paciente tem menos trismo e o paciente tem menos dor. Isso sem nenhum comprometimento para a reação de regeneração tecidual e também nenhum comprometimento em relação a problemas sistêmicos, que o pessoal fala, mas o corticoide ele causa, como é que fala? Retenção de líquido. Ah, vá, você toma um comprimido, tá retendo líquido? Que líquido é esse daí? O líquido que tá retendo aí, minha filha, é cerveja, não é o corticoide, não. Vai dar desculpa. Corticoide retém líquido quando o cara toma por 15 dias, né? Por mais de 7 dias o corticoide. Ah, um comprimido? 2. Fala sério, né? Então não vai reter tanto líquido assim, tá bom?